Você já se perguntou por que, mesmo rodeado de pessoas, ainda sente um vazio dentro de si? Essa sensação de solidão pode ser esmagadora, trazendo dúvidas, medos e a sensação de que ninguém realmente se importa. Mas e se eu te dissesse que esse momento de solidão pode ser um chamado divino? A Bíblia nos revela que até os mais fiéis servos de Deus enfrentaram momentos de profunda angústia e isolamento. O próprio Jesus, no auge de seu sofrimento, clamou: Deus, por que me desamparaste? Se até ele passou por isso, o que essa experiência pode nos ensinar? Talvez a solidão não seja um castigo, mas um convite para um relacionamento mais íntimo com Deus. Enquanto o mundo nos distrai, Deus muitas vezes usa o silêncio para nos chamar de volta para perto dele. E é nesse chamado que encontramos força, propósito e a certeza de que nunca estamos realmente sozinhos. Fique comigo até o final, pois essa mensagem pode transformar a forma como você enxerga a solidão. A solidão pode parecer um vazio sem fim, uma sensação de abandono que consome a alma e nos faz questionar nosso propósito. Mas e se esse sentimento não for um sinal de fraqueza, e sim um convite para algo maior? A Bíblia nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente, nos observando, nos guiando e esperando que nos voltemos para Ele. Moisés enfrentou o deserto sozinho antes de se tornar um líder. Elias, após um grande feito, sentiu-se abandonado e desejou a morte. Mas foi nesse silêncio que Deus lhe trouxe renovo. Até Jesus passou por momentos de profunda solidão antes de cumprir seu propósito na cruz. Isso significa que a solidão, por mais dolorosa que pareça, pode ser um período de transformação. Deus nos chama para confiar nele, buscar sua presença e encontrar conforto em suas promessas. E quando entendemos que nunca estamos realmente sozinhos, a solidão se torna um caminho para uma conexão mais profunda com aquele que nunca nos abandona. Você já sentiu como se estivesse caminhando sozinho em meio a um deserto sem fim? Como se cada passo que desse fosse pesado e a única companhia fosse o silêncio. A solidão tem o poder de nos fazer acreditar que fomos esquecidos, que ninguém se importa e que talvez não haja esperança. Mas e se essa sensação for apenas uma ilusão criada pela dor? E se, na verdade, você nunca esteve realmente sozinho? Muitas vezes, quando tudo parece desmoronar, quando as vozes do mundo se calam e resta apenas o eco dos nossos próprios pensamentos, é nesse momento que Deus fala mais alto. Ele não nos abandona, mesmo que nossos olhos humanos não consigam enxergar sua presença. A Bíblia está repleta de promessas que confirmam essa verdade. Deus sabia que a solidão seria uma batalha difícil para nós, e por isso nos deixou mensagens que aquecem a alma e fortalecem o coração. Em Isaías 41:10 ele declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo não é apenas um consolo, mas uma garantia de que, independentemente do que aconteça, Ele está ao nosso lado. Pense nisso. Quantas vezes você enfrentou dificuldades que pareciam impossíveis de superar, mas de alguma forma encontrou forças para continuar? Isso não foi coincidência. Foi Deus te sustentando, mesmo quando você não percebeu. A solidão pode nos cegar para a presença divina. Podemos nos sentir como Elias, que, após realizar grandes feitos, fugiu para o deserto acreditando que estava completamente só. Ele clamou a Deus desejando que sua vida chegasse ao fim, mas no silêncio, o Senhor lhe respondeu. Não foi em um terremoto, nem no fogo, nem na tempestade, mas em um sussurro suave. Isso nos ensina algo poderoso. Deus está presente nos detalhes, nas pequenas coisas, no respirar, no pulsar do coração. No simples fato de que você está aqui agora, ouvindo essa mensagem, o mundo pode tentar te convencer de que ninguém se importa, que seu sofrimento é invisível. Mas a verdade é que Deus vê cada lágrima que você derrama e conhece cada angústia do seu coração. Ele não apenas te vê, mas te sustenta. Você pode estar passando pelo momento mais difícil da sua vida agora, sentindo-se perdido e sem direção.
Mas acredite, esse não é o fim da sua história. A solidão não é seu destino, mas sim um capítulo que pode te levar a uma transformação. E se a solidão que você sente agora for, na verdade, um chamado para se aproximar mais de Deus? E se, em vez de enxergar esse momento como um castigo, você o visse como uma oportunidade de se fortalecer espiritualmente? Muitos dos grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram períodos de isolamento antes de cumprirem seus propósitos. Moisés passou anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. José foi traído e vendido como escravo antes de se tornar governador do Egito. Até Jesus passou 40 dias sozinho no deserto antes de iniciar seu ministério. O que isso nos ensina? Que muitas vezes a solidão precede a grandeza. Se hoje você sente um vazio no peito, se as noites parecem longas e silenciosas, se a sensação de abandono se tornou sua companhia constante, lembre-se, Deus está ao seu lado. Ele não te esqueceu. Ele não te abandonou. Ele está apenas esperando que você olhe para Ele, que busque sua presença e encontre nele a paz que nenhuma companhia humana pode oferecer. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Sinta a presença dele. Ouça a voz sussurrando ao seu coração. Você nunca esteve sozinho. Nos próximos momentos, vamos aprofundar ainda mais essa verdade e entender como a presença de Deus pode transformar sua solidão em um tempo de crescimento e renovação. Fique comigo, porque essa mensagem ainda não terminou. O que você está prestes a descobrir pode mudar sua vida para sempre. Você já sentiu que ninguém entende a sua dor? Que por mais que tente explicar, as palavras parecem insuficientes e o mundo simplesmente segue sem perceber o peso que você carrega? A solidão pode ser esmagadora, tornando-se um fardo difícil de suportar. Mas há algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Até Jesus, o Filho de Deus, enfrentou essa mesma dor. No momento mais sombrio de sua jornada na Terra, ele experimentou a solidão de uma forma que nenhum ser humano jamais sentiu. Isso significa que, por mais que sua dor pareça única e insuportável, há alguém que já passou por isso e pode te oferecer o conforto que ninguém mais pode. Na cruz, momentos antes de entregar seu espírito, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Imagine isso. O próprio Jesus, que sempre esteve em comunhão com o Pai, sentiu o peso da separação, da ausência, do abandono. Naquele instante, ele carregava sobre si todos os pecados da humanidade. E a dor não era apenas física, mas espiritual e emocional. Ele experimentou o desamparo para que nós nunca precisássemos experimentá-lo da mesma forma. Ele se tornou solitário para que pudéssemos ter a certeza de que jamais estaríamos sozinhos. Se até Jesus, em sua infinita sabedoria e poder, sentiu a solidão, isso significa que esse sentimento não é um sinal de fraqueza, mas parte da experiência humana. Significa que Deus compreende cada lágrima que você derrama em silêncio, cada noite sem sono, cada momento em que seu coração aperta sem explicação. Mas a grande verdade é que essa solidão não é o fim. Quando Jesus clamou ao Pai na cruz, ele não estava apenas expressando sua dor, mas cumprindo uma profecia. No Salmo 22, Davi já havia escrito essas mesmas palavras séculos antes. Isso mostra que a solidão de Jesus fazia parte de um plano maior, e o mesmo acontece com você. Talvez o que você esteja passando agora não seja um castigo ou um acaso, mas um momento que te prepara para algo maior. Assim como a cruz não foi o fim para Jesus, sua dor também não será o fim da sua história. 3 dias depois ele ressuscitou, vencendo a morte e provando que até a escuridão mais profunda pode ser transformada em luz. Da mesma forma, a sua solidão pode ser o início de uma transformação. Pode ser o momento em que você descobre uma nova força dentro de si, um propósito que antes não conseguia enxergar. Se hoje você sente que ninguém se importa, que sua dor é invisível, lembre-se: Jesus vê você. Ele entende cada sentimento porque ele mesmo os viveu. Ele não é um Deus distante, mas alguém que caminhou entre nós, que chorou, que sofreu, que se sentiu sozinho. E é exatamente por isso que ele pode te oferecer um conforto que ninguém mais pode.
Quando você se sentir abandonado, clame como Jesus clamou. Fale com Deus, entregue suas dores a Ele. Porque diferente do que aconteceu naquele momento na cruz, Deus nunca te desampara. A solidão pode parecer um abismo sem fim, mas existe uma ponte que te leva para o outro lado. Essa ponte é Jesus. Ele atravessou a solidão extrema, para que você nunca precisasse enfrentá-la sozinho. Então, nos próximos momentos, vamos continuar essa jornada e descobrir como Deus transforma a solidão em um tempo de crescimento e renovação. Porque sua história não termina aqui. Na verdade, ela pode estar apenas começando. Você já se perguntou por que a solidão chega sem aviso, muitas vezes nos momentos mais inesperados? Como se de uma hora para outra, as vozes ao redor se calassem e tudo o que restasse fosse o eco dos próprios pensamentos. Talvez você já tenha sentido isso, a sensação de que algo está faltando, de que ninguém realmente te entende, e que por mais que tente se distrair, o vazio permanece. Mas, e se essa solidão não for um castigo, nem um acaso, mas um chamado? E se Deus estiver permitindo esse silêncio para que você finalmente possa ouvir a sua voz? Na Bíblia, Davi enfrentou momentos profundos de solidão e angústia. Em Salmos 25, 16, 17, ele clama: "Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, porque estou só e aflito." Davi não era apenas um rei, mas um homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim experimentou a dor de se sentir sozinho. Mas foi justamente nesses momentos que ele buscou ao Senhor com mais intensidade. A solidão fez com que ele se voltasse para Deus, encontrando consolo na presença divina. E talvez seja exatamente isso que Deus está tentando te mostrar agora. Quando estamos cercados por distrações, muitas vezes nos afastamos sem perceber. Nos ocupamos tanto com compromissos, redes sociais, pessoas e problemas do dia a dia, que a voz de Deus se torna um sussurro distante. Mas quando a solidão chega, quando tudo ao redor se silencia, temos a oportunidade de olhar para dentro e perceber que existe um espaço que só pode ser preenchido pela presença dele. O vazio que sentimos não é um erro, é um lembrete de que fomos criados para algo maior, para um relacionamento profundo com o Criador. Muitos dos grandes homens e mulheres da fé passaram pelo deserto da solidão antes de viverem o propósito de Deus para suas vidas. Moisés passou anos isolado antes de ser chamado para libertar o povo de Israel. Elias se escondeu em uma caverna e achou que tudo estava perdido, mas foi lá que Deus lhe falou em um sussurro. Até Jesus buscava a solidão para orar e se fortalecer espiritualmente antes de realizar grandes milagres. E se o seu momento de solidão não for o fim, mas o começo de algo novo? Talvez Deus esteja te chamando para um tempo de reflexão, de intimidade, de crescimento, para que você pare de buscar respostas no mundo e comece a buscá-las nele. Para que você entenda que enquanto as pessoas podem ir e vir, ele permanece. A solidão pode ser um lembrete doloroso da impermanência das coisas terrenas, mas também pode ser uma porta para uma conexão mais profunda com o que é eterno. Se hoje você sente que ninguém te entende, que sua presença não faz diferença, que o mundo segue sem perceber sua dor, lembre-se, Deus vê você. Ele conhece cada pensamento, cada angústia, cada pergunta sem resposta. E Ele está esperando que você se volte para Ele, que busque sua presença não apenas nos momentos de desespero, mas como um refúgio diário. Porque quando nos aproximamos dele, a solidão deixa de ser um fardo e se transforma em um encontro. Talvez essa seja a oportunidade que você precisava para fortalecer sua fé, para conhecer a Deus de uma forma mais profunda e real, para entender que a paz que você busca não está nas pessoas, nos relacionamentos, nas distrações do mundo, mas sim na presença dele. O silêncio pode parecer assustador no início, mas é nele que a voz de Deus se torna mais clara. E, se você permitir, essa solidão pode ser o começo de uma jornada que transformará sua vida para sempre. A solidão pode parecer eterna quando estamos no meio dela. Os dias passam devagar, as noites são longas e o silêncio se torna um peso difícil de carregar. Talvez você já tenha se perguntado se sempre será assim,
se essa sensação de vazio jamais terá fim. Mas e se eu te disser que Deus está preparando algo para você? Que essa fase não é permanente e que no tempo certo, as pessoas certas entrarão na sua vida? Pode ser difícil acreditar agora, mas a verdade é que Deus nunca nos deixa sozinhos por acaso. O silêncio e a solidão também fazem parte de um plano maior, um plano que talvez você ainda não consiga enxergar. A Bíblia nos lembra dessa promessa em Salmos 68:6. Deus faz com que o solitário more em família. Isso significa que a solidão não é um destino, mas um processo. Se hoje você sente que está sozinho, que ninguém se importa ou entende sua dor, saiba que isso não é permanente. Deus tem o poder de colocar as pessoas certas ao seu lado no momento certo. Mas para isso é preciso confiar no tempo dele. Quantas vezes buscamos companhia apenas para preencher um vazio momentâneo e acabamos cercados por pessoas erradas que não acrescentam nada de bom à nossa caminhada? Deus sabe exatamente do que precisamos e nos dá relacionamentos que fortalecem nossa fé e nos ajudam a crescer. Muitas vezes, a solidão é um período de preparação. Antes de nos cercar com as pessoas certas, Deus trabalha dentro de nós, nos molda, nos ensina e nos fortalece. Ele não quer apenas que tenhamos qualquer companhia, mas que estejamos prontos para relacionamentos que realmente nos edifiquem. Talvez esse tempo de solitude seja o momento em que Deus está trabalhando no seu coração, ensinando lições que serão essenciais para o futuro que Ele já preparou para você. Lembre-se da história de José. Ele foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e passou anos longe de sua família. Durante esse tempo, ele poderia ter se sentido completamente abandonado, sem esperança. Mas Deus tinha um plano. No tempo certo, José não apenas reencontrou sua família, mas se tornou uma peça fundamental no propósito de Deus para salvar uma nação inteira. Imagine se José tivesse desistido no meio do caminho, se tivesse perdido a fé antes de ver a promessa se cumprir. Quantas vezes fazemos isso? Questionamos, duvidamos, nos desesperamos, sem perceber que Deus já está movendo as peças certas para mudar nossa história. Se hoje você se sente sozinho, lembre-se de que Deus já tem as conexões preparadas para a sua vida. Amigos que te edificarão, pessoas que te ajudarão a crescer espiritualmente, relacionamentos que trarão alegria verdadeira. Mas tudo isso acontece no tempo certo. Enquanto esse momento não chega, use essa fase para se fortalecer, para crescer em sua fé, para se preparar, porque quando Deus age, Ele transforma a solidão em comunhão, deserto em promessa, vazio em plenitude. Acredite, você não está esquecido. Deus vê cada lágrima, conhece cada pensamento e já está preparando o que você precisa. O que parece um tempo de espera é, na verdade, um tempo de construção. Confie, porque no momento certo as portas se abrirão e as pessoas certas chegarão até você. E quando esse dia chegar, você entenderá que nunca esteve realmente sozinho. A solidão tem um jeito sutil de se infiltrar na mente e no coração, tornando-se um peso que parece impossível de carregar. Você pode estar cercado de pessoas e, mesmo assim, sentir que ninguém realmente te vê. O silêncio se torna ensurdecedor e os pensamentos começam a sussurrar dúvidas, medos e incertezas. Mas e se eu te dissesse que existe um lugar onde essa solidão se dissolve? Que há um refúgio onde sua dor pode ser transformada em paz? Esse lugar não está fora, mas dentro, e a chave para acessá-lo está na oração e na palavra de Deus. Filipenses 4:6-7 nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Deus nos convida a trocar nossa ansiedade pela confiança, nossas lágrimas por súplicas, nosso desespero por fé. Mas como fazer isso quando a solidão nos paralisa? Como falar com Deus quando parece que Ele está distante? A verdade é que Ele nunca esteve longe. Ele sempre esteve ao seu lado, esperando que você abrisse o coração para Ele. A oração é muito mais do que palavras repetidas ou pedidos desesperados.
É um encontro com Deus, um momento em que a alma encontra descanso. Quando você ora, não está falando sozinho, está se conectando com aquele que conhece cada detalhe da sua vida, que entende suas dores melhor do que qualquer um. E o mais incrível é que, mesmo sem palavras, ele já sabe o que se passa dentro de você. Às vezes, uma simples lágrima derramada na presença de Deus diz mais do que 1000 frases. Mas a oração não age sozinha. A palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina os momentos mais escuros, trazendo direção e esperança. Quando lemos as Escrituras, percebemos que não estamos sozinhos em nossa dor. Muitos dos grandes personagens bíblicos também enfrentaram períodos de solidão, mas foi nesse deserto que encontraram Deus de maneira mais profunda. Davi, em seus momentos de angústia, escreveu os Salmos. Jeremias, o profeta que chorava, encontrou força na promessa divina. Até Jesus, antes de ser crucificado, se retirava para orar e buscar forças no Pai. Se você sente que a solidão tem dominado seus dias, experimente se refugiar na oração. Fale com Deus como falaria com um amigo, sem medo, sem máscaras. Leia a Bíblia não apenas como um livro, mas como uma carta escrita para você, carregada de promessas que ainda se cumprirão. Porque a solidão pode ser grande, mas Deus é maior. O vazio pode parecer imenso, mas o amor dele é infinito. O silêncio que hoje parece esmagador pode se tornar o cenário perfeito para um encontro transformador com Deus. E quando você menos esperar, perceberá que a solidão não é o fim, mas o começo de uma nova fase, onde a presença dele preenche cada espaço que antes parecia vazio. Ele sempre esteve aí, esperando que você olhasse para ele. E agora, talvez seja o momento de fazer isso. Você já parou para pensar que a solidão que sente pode não ser um fim, mas um chamado? Um convite silencioso para olhar além do que os olhos enxergam e perceber que mesmo quando tudo parece vazio, há uma presença que nunca te abandona. Deus esteve ao seu lado o tempo todo, nos momentos de dor, nas lágrimas escondidas, nas noites em que o silêncio parecia insuportável. Ele viu cada pensamento seu, ouviu cada súplica não dita e esperou pacientemente que você olhasse para ele. Agora é o momento de confiar. Aproxime-se, fale com ele. Busque sua palavra e permita que sua paz preencha o vazio que o mundo nunca conseguiu preencher. Porque você nunca esteve sozinho e nunca estará. Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe com aqueles que também precisam ouvir isso. Talvez hoje, através de você, Deus esteja falando com alguém que se sente perdido. Lembre-se, o amor de Deus é a resposta, e Ele nunca te abandona.